O bolsonarismo, ele tá implodindo por conta da desconfiança que está dentro do núcleo mais duro do Bolsonaro, porque ninguém mais confia em ninguém. O Bolsonaro quer jogar a responsabilidade nos militares. Os militares, eles desconfiam do Bolsonaro. O Bolsonaro acredita que os militares estão pressionando Mauro Cid para que Cid o incrimine para livrar a imagem das Forças Armadas. O STF desconfia que Mauro Cid esteja passando informações para os outros investigados. E há a possibilidade que o núcleo de Bolsonaro desconfia de um outro delator oculto, possivelmente um militar. O movimento ele tá ruindo. Sabe como tá aparecendo? Igual o movimento lá do tio Adolfo, o austríaco-alemão do bigode, no final da guerra. Todo mundo começou a desconfiar de todo mundo. E a entrevista que o advogado do Mauro Cid concedeu à Globo News piorou toda a situação. Coloque nos comentários se você acha que o bolsonarismo, pelo menos o bolsonarismo de Bolsonaro, vai acabar ou está prestes a acabar. Quem será que é o delator oculto? Será que é um general? Ou será que foi o Valdemar Costa Neto? Eu acredito que tenha sido o boy. Qual você acha que vai ser o futuro do bolsonarismo? Gostou dos indiciamentos? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt, concedeu uma entrevista ao Globo News, que eu vou mostrá-la pra você, que deu um chabu danado. Porque o próprio ele confessou que o Bolsonaro sabia de tudo. E aí deu muito, mas muito problema. Eu já mostrei essa entrevista pra você, mas eu quero mostrar de novo a fala do advogado do Mauro Cid, porque isso é muito importante e ajuda a gente a entender todo esse momento de desconfiança que há entre Bolsonaro, os militares e o próprio Mauro Cid. Olhem só. Afirmou que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado? Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Confirmou, sim. Na verdade, o Cid tem uma linha de pensamento. O Cid confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado. E o que o Mauro Cid diz sobre o plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes? Ele confirma que Bolsonaro sabia também? Confirma que sabia, sim. Na verdade, o presidente, então, sabia tudo. Aliás, eu tenho a impressão que ele comandava essa organização. Tanto que ele acabou sendo denunciado, que a gente viu com a denúncia do Ministério Público, por esses fatos. Uma coisa importante é retificar. Parece que sai uma coisa errada aí. Eu não disse que o Bolsonaro sabia de tudo. Até porque o tudo é muita coisa, né? Alguma coisa ele tinha, evidentemente, conhecimento, né? Mas... O Mauro Cid ficou fulo da vida com o advogado depois dessa entrevista, pela que foi passado nas informações. A Andréa Sadi até perguntou para o advogado: você está sendo pressionado? E ele respondeu: a pressão é a própria entrevista. Segundo informações da Raquel Landim do UOL, o entorno do Bolsonaro e o próprio desconfiam que o Mauro Cid esteja sendo pressionado pelos militares, pela própria Força Armada Brasileira, para incriminá-lo. Porque se o Bolsonaro sair como incriminado nessa história, a imagem das Forças Armadas sai com um arranhão mínimo, ou tem um impacto mais reduzido. Essa é a desconfiança que existe no entorno de Bolsonaro. E essa entrevista que foi concedida pelo César Bittencourt, o advogado de Mauro Cid, à Globo News, reforça essa desconfiança, porque causou uma irritação imensa essa entrevista do advogado. O entorno do Bolsonaro ficou muito irritado porque o advogado na Globo News confirmou que o Bolsonaro sabia de tudo. Essa é a primeira desconfiança que existe. Mas o Bolsonaro, segundo a Malu Gaspar do Globo, pode adotar uma estratégia de defesa responsabilizando os militares. O Bolsonaro vai dizer que ele estava sendo pressionado pelos militares, pelos generais de alta patente, e esses generais queriam dar um golpe de Estado. Ele, Bolsonaro, não quis, nunca deu ordem e até resistiu, como na sugestão do Mário Fernandes, que é aquele general maluco, para substituir o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, que era contra golpe e não foi indiciado, pelo Walter Braga Neto, que era favorável a um golpe de Estado. Ele, Bolsonaro, sabia da possibilidade do golpe de Estado, mas não quis dar golpe nenhum e foi para os Estados Unidos para não sofrer mais essas pressões. O Bolsonaro pode usar essa estratégia.
Caso ele use, ele vai ter que dar nome aos bois. E isso vai provocar um efeito rebote muito grande que pode piorar a situação de todo mundo. Mas existe essa possibilidade e os militares, por óbvio, desconfiam que o Bolsonaro pode traí-los a esse ponto. Só que o Bolsonaro também desconfia, segundo a Clarissa Oliveira, da CNN Brasil, que exista um outro delator para além do Mauro Cid. Um delator oculto. Quem seria esse delator oculto? O entorno do Bolsonaro desconfia que esse delator oculto seja um militar de alta patente, para além do Mauro Cid, por conta da quantidade de pessoas que foi indiciada, ou foram indiciadas. Eu tenho as minhas dúvidas que seja mesmo um militar de alta patente. Pode ser que tenha sido o Valdemar Costa Neto, mas o Valdemar também foi indiciado. Também. Só que o entorno do Valdemar Costa Neto acredita que ele pode ser absolvido. Porque o Valdemar, ele fez os questionamentos sobre a votação do Lula e interpelou recurso dentro da lei. Ele fez, seguiu o rito jurídico. Se o TSE ou o STF não quiseram aceitar, ótimo, tudo bem. Mas eu fiz tudo dentro da lei. E existia essa desconfiança que o Valdemar Costa Neto estivesse colaborando por baixo dos panos ou no bastidor para se livrar, porque ele não quer voltar para a prisão de jeito nenhum. O que é estranho é que o próprio STF desconfia que o Mauro Cid estivesse passando informações para os delatados. Informações via mensageiros, porque ele não poderia entrar em contato com ninguém, para aquelas pessoas que ele estava delatando, ou informações sobre o andamento das investigações. Agora, para quem que ele passou essa informação, nós não sabemos. Se foi para Bolsonaro, se foi para militar, se foi para general, para quem quer que fosse, nós não sabemos. Tá? Mas o STF tem essa desconfiança e tá todo mundo desconfiando, todo mundo. É um jogo de traição que os caras devem estar desconfiando até mesmo da própria sombra. O que é muito divertido, ainda mais alguém paranoico como o Bolsonaro. Isso mostra que o movimento está implodindo. E implodindo não é explodindo, porque ele não está explosão para fora, externo, ele está dentro, ele está se autodestruindo por dentro. E por quê? Porque está todo mundo desconfiando de todo mundo. É muito parecido com o que aconteceu no final lá do Império Alemão, na Segunda Guerra, do tio Adolfo, o cara do bigode, que é muito perigoso falar o nome dele aqui, então temos que tomar muito cuidado, porque no final os caras olhavam no espelho e não sabiam se podiam confiar neles mesmos. Todo mundo era um traidor ali, em potencial. Perdeu a confiança. E ao perder a confiança, o fátio se desfaz. E é o que está acontecendo agora com o Bolsonaro. Eles mesmos não vai nem precisar de Alexandre de Moraes. Eles mesmos estão se destruindo.